Como foram de Natal? Tudo bem? Bom, né? Uns dias atrás eu estive falando aqui, eu vi que tem gente que gosta e tem gente que não gosta dessa época do ano. E eu confessei que eu sou daqueles que gostam, então, enfim, feliz pelo Natal. Feliz também que o Ano Novo está para chegar. Antes de começar a mensagem, todo mundo está com um guia de mensagem aí, maneira interativa da gente acompanhar a mensagem de hoje, tá? Se alguém ainda não me conhece, meu nome é Wesley, feliz de você estar aqui. Mas quantos honestamente diriam que estão felizes porque o ano de 2019 está para acabar? Sim, foi um ano difícil, né? Esperança do ano novo. Porque esse ano, que o ano novo seja melhor que 2019, porque 2019 tem sido um ano muito difícil para muitas pessoas. Até mesmo aqui para a gente, como comunidade, talvez tenha sido o ano mais desafiador que a gente viveu aqui no encontro. Eu queria só pontuar dois eventos aqui que aconteceram que mexeram muito com a gente como comunidade. A gente perdeu duas pessoas que estavam com a gente desde o começo. A Helenice e a Dona Elza, né? Que ambas lutaram por anos aí contra enfermidades e nesse ano descansaram. Então são perdas que a gente ainda nem se recuperou direito. Então eu estou feliz que o ano está acabando. Tenho esperança que 2020 será melhor no campo pessoal, no campo da nossa comunidade aqui também. Enfim, acho que será um ano melhor e oro para que 2020 seja um ano melhor para você também. Eu quero começar a mensagem de hoje buscando num texto do Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 43. Deus estava falando para o povo de Israel. Se você ler o capítulo inteiro, você vai entender que ele fez uma lista, Deus estava fazendo uma lista com muitas promessas. E uma promessa que fez para o povo de Israel, mas eu acredito que é uma promessa que nos alcança também hoje, está lá no versículo 18 e 19 do livro de Isaías. E Deus disse o seguinte: não fiquem lembrando, pode passar na tela, Fernando. Não fiquem lembrando o que aconteceu no passado. Isso não é nada comparado ao que eu estou para fazer. Uma coisa completamente nova. Algo que eu já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Eu vou abrir uma grande estrada no deserto para o meu povo voltar à sua terra. No meio da terra seca farei correr rios. Talvez muitos de nós ainda estejamos muito presos a esse ano que está para acabar. E a conta corrente está terminando no vermelho. O contrato que você esperava que esse ano ia se concretizar, ele não se concretizou. Aquela reconciliação ainda não aconteceu. Você perdeu um ente querido, talvez, esse ano, e a dor está atravessando o ano junto com você. Mas aqui a gente percebe nesse texto Deus falando diretamente com a gente, ele dizendo assim: olha, presta atenção, eu estou fazendo uma coisa completamente nova. E nesse contexto novo, nosso, ele está dizendo: ó, estou fazendo uma coisa completamente nova, dando um novo ano para você. Talvez você se pegue imaginando, como é que Deus vai fazer isso? Eu não vejo um caminho. Mas Deus está dizendo: eu vejo um caminho onde ninguém mais vê um caminho. Eu estou fazendo um caminho novo onde ninguém mais vê um caminho. Eu vou abrir uma grande estrada no deserto. No meio da terra seca eu farei correr rios. Ou seja, aonde você vê que não tem saída, eu vou abrir uma porta. Eu vou fazer uma estrada ali onde aparentemente é impossível. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todo ano eu pergunto isso e talvez semana que vem eu aprofunde mais isso. Mas quantos aqui já estão elaborando as suas resoluções para 2020? Resolução de ano novo. Bruno, planejamento. Bastante gente, hein? Se for percentualmente aqui, a maioria. Eu tenho uma má notícia para você.
até final do mês que vem, até final de janeiro, 40% daquilo que você planejou já não vai para frente, não vai durar. Alguns têm o desejo de diminuir o manequim o ano que vem para chegar no próximo Natal naquele manequim desejável. Mas você vai ficar no meio do caminho ali, vai pagar a academia, o plano anual e vai ali até março só. Alguns querem aprender um novo idioma, passar num concurso público, mudar de emprego, juntar X reais todo mês. A verdade é que eu desejo para você e desejo para mim também, porque eu tenho as minhas resoluções de ano novo, o melhor. Mas segundo algumas matérias que eu andei lendo, quase todas as nossas resoluções de ano novo acabam antes do carnaval. Por que será? Eu acho pelo menos por duas razões. A primeira é que normalmente a gente quer muita coisa. Então, se for ver a nossa lista de resoluções de ano novo, a gente elenca várias. Esses dias estava vendo aí um amigo postando as resoluções dele para 2020. Eu não lembro quantas tinham na lista, mas eram assim, quase 10. É muito, minha concepção, né? De repente temos que concentrar nas mais importantes. Segunda coisa que eu acho que talvez as nossas resoluções de ano novo não vão para frente, se perdem logo nos primeiros dias do novo ano, é que muitos de nós temos aquilo que poderíamos chamar de apenas boas intenções, mas elas não são boas intenções para com Deus. O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer? Muitos de nós temos boas resoluções, boas intenções, algumas coisas que queremos realizar que de fato são boas para nós, para nossa família, enfim. Mas eu quero desafiar você a ir além apenas de ter boas intenções, ou algo que você queira fazer, mas em vez disso você tenha boas intenções no seu relacionamento para com Deus e tentar descobrir o que Deus quer de você e para você. O que é que Deus quer para a sua vida nesse próximo ano? Eu tenho certeza que Deus vai te mostrar pelo menos uma única coisa que, em vez de você ter boas intenções e de repente fazer uma lista enorme de resoluções ou de planos para serem concretizados no ano que vem, você tenha uma única coisa centrada em Deus. Assim, o meu desafio para você é se concentrar em apenas uma coisa, em pelo menos quatro aspectos do seu relacionamento com Deus. Durante a mensagem de hoje eu vou fazer para você 4 perguntas que dizem respeito ao seu relacionamento com Deus, e para cada pergunta você vai responder uma única coisa. Então, eu vou fazer 4 perguntas e você vai refletir na resposta. E eu acredito que Deus vai fazer algo novo na minha vida, na sua vida, nesse próximo 2020. E vamos olhar para 4 diferentes versos da Bíblia. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, já estou fazendo para você, está no seu guia, está na tela. Qual a única coisa que você deseja de Deus? Anote no seu guia aí, deseja de Deus. Quando você está naqueles momentos só você e Deus, de repente trancado no seu quarto, dirigindo o carro, qual é a única coisa que você pede para Deus? Se Deus dissesse para você agora na virada do ano, no Réveillon, ele dissesse para você assim, olha, Wesley, Vaninha, Renato, Priscila, olha, eu vou te conceder uma única coisa durante esse ano. Uma coisa que você pedir durante esse ano. Qual é que vai ser a sua força motriz? Qual é que vai ser o seu empenho, o seu desejo, sua oração durante todo o ano para que Deus realize esse desejo? Davi foi um homem que a gente sabe que ele foi descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. E talvez o segredo disso é porque Davi, ele desejava uma única coisa de Deus. Sabe o que é que ele desejava? Vamos ler lá em Salmo 27, verso 4. Diz assim: uma coisa... Pode passar, Fernando. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro,
que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Se eu pudesse ter uma coisa, ele diz, eu quero estar com Deus, eu quero a sua presença, eu preciso da sua bondade, eu preciso que ele esteja comigo sempre. Se há alguma coisa que eu preciso nos tempos bons, Davi está dizendo, é Deus. Se há alguma coisa que eu preciso nos tempos ruins, é de Deus. Se existe uma coisa que eu preciso acima de todas as outras coisas, é habitar, viver na presença de Deus. É isso que Davi está dizendo. E qual é, então, essa única coisa que você deseja de Deus para o ano que vem? Talvez no próximo ano você se encontre num lugar em que você diz assim, quer saber? Existe alguém muito próximo de mim que eu gostaria que ele tivesse uma vida ao lado de Jesus. E se tem uma coisa que eu quero no próximo ano, é que Deus me use para que essa pessoa tenha um relacionamento de verdade com Jesus e que eu possa fazer a diferença na vida dela para que Deus me use para que essa pessoa consiga estar aqui ao meu lado na igreja, servir a Deus também, assim como eu sirvo. De repente seja esse o seu pedido para o próximo ano. Assim, a força das suas orações, você estará concentrado nas suas orações, pedindo assim, ó Deus, eu queria que fulano, que ciclano, que são meus amigos, iniciassem um relacionamento contigo. Por isso me use no próximo ano. É uma boa oração, uma boa dica. Alguns de vocês, muito sinceramente, podem ter um vício, um mau hábito que te impede de ter um relacionamento mais próximo com Deus. Talvez em outros anos você já colocou isso como um propósito de abandonar, mas não deu certo. Coloca isso como a única coisa que você deseja de Deus, porque aí você vai concentrar forças nessa única coisa, pedindo a orientação de Deus, a força do Espírito Santo, para superar essa dificuldade e deixá-la pelo caminho. Alguns de vocês, de repente, estão olhando para o casamento e estão falando assim, ó, quer saber? Meu casamento não está no lugar onde Deus gostaria que ele estivesse, onde eu gostaria que ele estivesse. De repente, a única coisa que você deseja de Deus no próximo ano é que ele restaure o seu casamento. Só que aí tome cuidado, porque para Deus corrigir a pessoa que está impedindo que seu casamento esteja no lugar onde deveria estar, corrigir essa vida miserável que o seu casamento está, ele pode querer mudar o seu coração, porque de repente o problema é você, tá? Enfim, mas é um pedido de oração. Alguns, de repente, têm prometido por um bom tempo desacelerar. Não sei quantos se identificam assim, né, Leandro? Cadê o Leandro? Desacelerar. A vida está passando e as pessoas às vezes não estão vivendo. Desacelerar da rotina, desacelerar da intensidade do trabalho, dos estudos. Porque os anos passam e muitos de nós estamos perdendo a vida sem aproveitá-la. Se a sua vida é assim, a sua oração nesse ano tem que ser: Deus, eu preciso de você para me ajudar a desacelerar. A desfrutar da tua presença e da presença das pessoas que me rodeiam. Uma coisa eu preciso viver a vida de acordo com o ritmo que o Senhor estabeleceu para ela. Não viver a vida de acordo com o ritmo e os padrões que a sociedade, a cultura, o capitalismo, enfim, impingem a mim, me exigem. Qual é a única coisa que você quer que Deus faça na sua vida em 2020? Tem um espaço no seu guia de mensagem aí. Vai pensando e talvez esse guia sirva e acompanhe você, guarde na sua bolsa, na sua carteira, durante todo o ano, tá? Talvez você seja solteiro, solteira, e seus amigos todos estão se casando, e talvez a única coisa que você vai pedir para Deus em 2020 é: Deus, não quero namorar fulano ou namorar ciclano, não quero casar com um ou com outro, mas talvez você mude a sua oração e fale: Senhor,
Eu quero que a tua presença me deixe satisfeito. Porque às vezes a gente foca em determinada pessoa e Deus tem algo muito melhor para você. Eu lembro de alguns anos atrás, a Érica era voluntária num grupo de oração. Ela não gosta que eu conte a experiência dela. Normalmente ela não está aqui embaixo, né? Mas ela era voluntária num grupo de oração e da TV Novo Tempo, lá quando a TV começou, enfim, há um tempo, faz tempo já. E as pessoas escreviam para o programa, mandavam cartas, mandavam e-mails, e havia um grupo de retaguarda que orava por todos os pedidos que eram feitos na televisão. E acho que é assim até hoje. A Érica era uma das voluntárias e recebia alguns pedidos e orava. Só que um pedido começou a chamar a atenção porque ele era frequente. E frequente, quando eu digo, era todo dia. Às vezes mais de uma vez no dia. E a pessoa pedia sempre por fulano, que ela queria que fulano olhasse para ela, que se interessasse por ela, porque ela estava solteira e orava pelo fulano. E o engraçado é que os pedidos começavam a ficar um pouco mais elaborados. Deus, vou inventar o nome aqui, que o João olhe para mim, mas não tenha olhos para a Maria, a Cidinha, a Toninha, e papapá. E como normalmente os pedidos eram por e-mails, o voluntário sempre retornava, estou orando por você, o seu pedido foi elevado em oração a Deus e tal. Mas era todo dia, né? E aí, às vezes, tomava a liberdade de focar, olha, não foca só numa pessoa, né? Deixa Deus, de repente ele tem algo melhor para você e tal. E eu mesmo que eu quero sugerir para você. Você que está esperando aí o seu príncipe ou sua princesa, ore para falar assim, Deus, eu quero estar satisfeito com a tua presença. Porque Deus, de repente, tem algo muito melhor para você. E a última hipótese aqui que eu elaborei de que talvez você esteja precisando nesse ano 2020 seja muito parecido com o que Salomão uma vez precisou e desejou. Uma vez Deus disse para Salomão, olha, o que é que você quer? Pode escolher qualquer coisa. E Salomão falou assim, eu tenho uma coisa que eu quero. Sabedoria. E talvez seja o mesmo que você precise para o ano de 2020, sabedoria, para enfrentar novos desafios que são novos para você, como por exemplo a mudança de uma escola, mudança de série, de repente é o desafio de criar um novo filho, a condução de uma empresa, um cargo novo no escritório, é o casamento que começou. E uma dica que eu já dei aqui no começo de ano, há um tempo atrás, e vou dar de novo. E uma vez eu recebi um feedback de um membro aqui do encontro, que não está mais aqui, mudou, mas ele me mandou um feedback no final do ano e disse assim, olha, a dica que você deu no primeiro sábado do ano fez a diferença do meu ano, então eu dei um jeito de incluir a dica que é o livro de Salomão, o livro de Provérbios, tem 31 capítulos, ou seja, um capítulo para cada dia do mês. De repente você pode ler esse livro 12 vezes no ano para que os provérbios de Salomão, ricos em sabedoria, fiquem impregnados em você. Sabedoria prática, tá? Fica a dica aí. Qual é a única coisa que você deseja de Deus? Anote no seu guia de mensagem aí, tem uma linha. Qual é a única coisa que você deseja de Deus? Segunda pergunta que eu quero te fazer hoje. Qual a única coisa que te falta? Lembra que eu disse no começo, essas perguntas elas têm a ver com o relacionamento com Deus. Questões uma coisa no relacionamento com Deus. Então, quando se trata da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus, qual é a única coisa que te falta? Talvez falte mais de uma coisa, mas qual é a mais importante? Em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, há uma história interessante de um cara rico que encontrou Jesus. E ele chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, Jesus, o que é que eu preciso fazer para ir para o céu?
para alcançar o paraíso. E Jesus disse, bem, você precisa obedecer os mandamentos. Aí o jovem ficou tranquilo e falou assim, ó, muito orgulho, pode verificar, pode fazer um checklist. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, eu guardo todos. Eu faço tudo isso. E aí Jesus olhou através da sua obediência exterior, né? Olhou para além da obediência exterior daquele jovem e olhou para o coração dele e ele viu um problema que esse cara tinha e nem mesmo ele sabia. Jesus disse para aquele jovem rico algo que ele não tinha dito para ninguém. Ele virou e disse assim, ó, Jesus fitando, amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. E aí no verso seguinte, no versículo 22, diz o seguinte, quando o homem... Pode passar, Fernanda. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e porque era muito rico, foi embora triste. Foi embora triste. Porque Deus mostrou especificamente para ele algo que ele não tinha. E ele não estava disposto a fazer a única coisa que lhe faltava, que o teria beneficiado espiritualmente. Quem sabe durante um período de muitos anos, Deus tem te mostrado essa única coisa que você precisa, essa única coisa que está te faltando. Só que de repente você tem fechado a cara e não sido obediente. Ano novo, vida nova. Eu acredito com todo o meu coração que você vai ser obediente em 2020, tá bom? E essa única coisa que te falta no relacionamento com Cristo vai ser cumprida no próximo ano. E o que é? Eu também deixei um espaço para você anotar aí. Essa única coisa que te falta pode de repente ser uma amizade mais íntima com Deus. Talvez você tenha que ler a Bíblia todos os dias, conversar mais com Deus, levantar mais cedo para ter um momento de oração com Ele. Ou de repente você já faz tudo isso, mas tem lutado e relutado. Eu não gosto muito de falar disso, mas às vezes é necessário. Contra os dízimos. Você acredita que Deus é capaz de abençoar os seus relacionamentos, a sua família, a sua saúde, mas de repente quando se trata da sua vida financeira, você fala assim, ó, dessa daqui cuido eu. E de repente Deus está querendo fazer algo diferente na sua vida financeira também. E Ele está perguntando, e aí, vai acreditar em mim ou não? Vai confiar em mim ou não? Talvez a única coisa que te falte para você crescer no relacionamento com Deus seja de amizades cristãs. E eu estou falando de amizades íntimas mesmo, de amigos de geladeira, uma expressão que a gente tem aqui, se você frequenta mais tempo, talvez você já tenha me ouvido falar isso. Quantos amigos você tem que tem a liberdade ou a intimidade com você de chegar na sua casa e abrir a geladeira e olhar o que tem dentro, e de repente pegar o que tem dentro, comer, beber? Isso é uma medida, um parâmetro para você identificar qual é o nível de amizade e intimidade que você tem com seus amigos. Amigos que têm a liberdade, que quando percebem que você está indo por um caminho assim que não vai te fazer bem, que tenham a intimidade suficiente para chegar em você. E aí? Vai por aí não, você está doido? Esse caminho aí não vai te fazer bem. Presta atenção. Estou percebendo que você está meio confuso. Ó, eu já fiz isso aí e quebrei a cara lá. Então, para que você não aconteça o mesmo com você, ó, fique aqui comigo. Eu tenho certeza que boas amizades cristãs fortalecerão o seu relacionamento com Deus. Talvez seja isso que te falte em 2020. Se esse é o seu caso, eu te convido a fazer parte, se você ainda não faz, de um grupo pequeno
E a gente tem alguns aqui no encontro, se coloque à disposição de participar de um dos nossos grupos pequenos. Ou quem sabe estabeleça um novo grupo na sua casa, enfim. Quando se trata do seu relacionamento com Deus, deixe-me perguntar e anote no seu guia aí, qual é a única coisa que te falta? Qual é a única coisa? Se você não consegue pensar agora, pode levar para casa, refletir com oração, e de repente você identifica qual é a prioridade na sua vida espiritual que te falta para 2020. Terceira pergunta. Qual a única coisa que você precisa esquecer? Como eu disse, de repente você precisa esquecer muito mais do que apenas uma única coisa. Mas se a gente coloca muitas coisas, a gente acaba não cumprindo nenhuma. Então a gente vai focar nessa única coisa. Qual a única coisa que você precisa esquecer? O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, num capítulo muito poderoso de Filipenses 3, ele estava falando sobre como ele queria conhecer a Cristo. E olha o que ele falou. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, o que ele faz? Uma coisa eu faço. Eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. O interessante é que Paulo coloca o verbo esquecer numa acepção comissiva, ou seja, como uma ação, como se dependesse dele, de alguma forma, esquecer. Normalmente a gente usa o verbo, ou entende o verbo esquecer, como se fosse algo que acontecesse pela ação do tempo, ou por um descuido nosso, ou por um lapso, ou por a gente estar distraído, como algo omissivo. Mas Paulo, ele coloca o verbo como uma atitude, o verbo esquecer como uma atitude intencional dele. Eu escolho esquecer, é isso que Paulo está falando. E a gente não sabe exatamente qual é essa coisa que Paulo estava deixando para trás, mas podemos imaginar o que poderia ter sido. Paulo foi o cara que participou pessoalmente do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Talvez o que Paulo estivesse esquecendo ou deixando para trás é a culpa por ter participado desse ato abominável. Ele era o cara que perseguia a igreja cristã, que era conhecida por o caminho. Poderia ter sido a dor que ele experimentou pelo sofrimento por Cristo. Paulo, depois que se converteu e começou a seguir a igreja que ele perseguia, ele foi chicoteado 5 vezes. E dizem que eram 40 chibatadas. Então, ele por 5 vezes, ele tomou 200 nas suas costas. Né? Talvez ele dissesse assim, eu tenho que esquecer isso, deixar para trás a raiva que eu tenho daqueles que me agrediram, me açoitaram. Ele foi espancado 3 vezes por varas até a quase morte. Ele é um cara que passou por 3 naufrágios, quase morreu também, foi picado por cobra, foi apedrejado e deixado para morrer, enfim. Talvez Paulo estivesse dizendo assim, eu preciso esquecer todas essas coisas para poder avançar. Eu trouxe uma imagem aqui de um rapel. Tá na tela só para você saber o que é rapel. Rapel é isso aí. Descer de montanhas ou de obstáculos muito altos pendurados por uma corda. Eu nunca fiz rapel de verdade. Mais uma vez, quando eu tinha lá meus 13 anos, 14 talvez, eu participei de uma clínica sobre rapel. Uma aula básica, algumas instruções, e aí eu escalei um andaime, esses mesmo de construção. Chegando lá em cima tinha uma plataforma, o instrutor dava as últimas ali orientações e a gente descia de corda até o chão. E uma das últimas instruções que ele deu foi assim, evite olhar para baixo. Olhe para frente, olhe para cima.
Entendeu? Claro, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Olhei para baixo. E quem disse que após olhar para baixo eu conseguia me soltar e sair da plataforma para descer do rapel? Aliás, eu até queria, mas tinha algo maior que eu, que era o meu medo, que não deixava eu descer. E após algumas palavras de encorajamento do instrutor, eu deixei para trás a insegurança, na verdade, a segurança que a plataforma me dava, né? Que aquele andaime me dava, e pude desfrutar da ótima experiência que é descer pendurado por uma corda. Mas dessa vez sempre olhando para frente ou para cima e evitando olhar para baixo. E essa experiência talvez ilustra o fato de que muitos de nós temos dificuldade de seguir em frente, de atingir os nossos objetivos, porque a gente tem dificuldade para abandonar a segurança da nossa zona de conforto. A gente não atinge os objetivos que Deus quer para a nossa vida porque nós estamos segurando a algo do passado, que agora em 2020 talvez seja o momento de você deixar ir. Ok, já serviu para mim até aqui, mas isso está me impedindo de seguir em frente. E talvez seja com dor no coração, mas seja algo que você precisa esquecer. Talvez seja alguém que te machucou, ou uma culpa, uma mágoa, falta de perdão, amargura. E Deus está dizendo para você: ei, eu quero fazer algo novo. Mas para isso, você não pode continuar vivendo no passado. Você tem que esquecer. Deixar o que está para trás. Tem que continuar. Alguns de vocês talvez falharam na vida e falharam em determinado aspecto. E você está se apegado a isso. E você está errado se você acredita que você é um fracasso total. Só porque você errou no passado uma vez. Não é isso. Algo que você errou, algo que aconteceu no fracasso no passado não tem a capacidade de definir quem você é. Uma vez eu escutei uma frase aqui de um cantor que esteve aqui, ele repetiu isso por muitas vezes e ficou gravado. O fracasso não nos define. O chão não nos define. Deixe isso no passado e siga em frente. Corra o risco da fé e prossiga para o alvo, que é aquilo que Deus planejou para você. Talvez você carregue a culpa por um fracasso moral. E você pensa que Deus nunca mais vai te abençoar por isso, ou nunca vai mais te perdoar por isso. E vive sua vida limitado por esse pensamento. Se isso acontece com você, deixa isso para trás, esquece completamente, porque Deus já esqueceu e Ele tem a capacidade de esquecer, porque Ele mesmo prometeu: estou fazendo uma coisa nova. Qual a única coisa que você precisa esquecer? Ou a coisa mais importante que você precisa deixar para trás? Deixar com 2019, começar 2020 diferente. Já anotou aí? Vou para a próxima pergunta. E última. Qual a única promessa que você precisa se apegar? Você tem uma promessa para chamar de sua? Que história é essa? Será que no relacionamento com Deus eu preciso disso? Eu preciso ter uma promessa só para mim? No Antigo Testamento, lá na história de Davi, ele era bem novo quando ele foi ungido por Samuel, que era o profeta, para ser o próximo rei de Israel. Deus mandou o profeta dele, daqueles tempos, Samuel, até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, e disse para Samuel o seguinte: olha, um dos filhos de Jessé vai ser o próximo rei de Israel.
Israel tinha o rei, Saul. Mas Deus não estava muito contente com a condução que Saul estava dando para o povo de Israel. Então ele chamou o líder espiritual da época, o profeta Samuel, e falou: ó, vai lá na casa de Jessé. De lá vai sair o próximo rei de Israel. E Samuel, muito obediente a Deus, foi lá. E foi passando em revista os filhos de Jessé. Ele falou assim: ó, esse aí é muito bonito. Mas Deus falou que não é esse. Veio o próximo. Ó, Deus, muito talentoso, muito habilidoso, mas não é esse. Ó, corajoso, mas não é esse. E até que ele virou para Jessé e falou assim: Jessé, acabaram todos os seus filhos? Não tem mais nenhum, não? Aí ele falou: tem, mas tem um nanico lá, o caçulinha. Mas ele é um Zé Ninguém, tá lá cuidando das ovelhas e tal. Eu não acho que seria ele. E aí, Deus disse: olha, eu não olho o coração, eu não olho como os homens olham, né, que vem o exterior, mas eu olho o coração. Davi vai ser o próximo rei. Então Deus fez essa promessa para Davi, que no determinado tempo, no tempo correto, ele seria o próximo rei de Israel. Só que até desse momento, até a promessa se cumprir, passou-se uma vida. E muitos de vocês, no relacionamento com Deus, em algum momento da sua vida, quem sabe, vocês receberam uma promessa de Deus. Adotaram uma promessa bíblica como se fosse sua, uma promessa que Deus deixou na Bíblia como se fosse sua. Que de alguma forma Deus mostrou para você que esse seria o seu futuro. Só que a sua vida parece que de repente mudou de rumo, está indo para um rumo completamente diferente e você está tentado a questionar: Deus, onde você está? Lembra daquela promessa? Eu achei que ela ia se cumprir na minha vida. Mas olha, o caminho está todo torto. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Depois que ele foi ungido para ser o próximo rei de Israel, parecia que toda vez que ele dava um passo adiante disso, para chegar mais perto da coroa, do palácio, do poder, ele tinha que dar 2 passos para trás, a vida dele entrava em parafuso. Toda vez que ele tinha uma vitória, Saul, o rei, vinha atrás dele tentando atropelá-lo, destruí-lo, e teve um tempo que Saul queria matá-lo. E de repente o tempo todo ele podia ter pensado assim: Deus, eu não estou entendendo nada. Você disse que eu vou ser o próximo rei de Israel, mas eu simplesmente não consigo ver como isso vai ser possível. Houve um momento particular em que ele estava fugindo de Saul, tão desesperado que ele teve a brilhante ideia de ir se esconder, sabe aonde? Entre os filisteus, o povo inimigo de Israel, que também odiava Davi, porque ele tinha matado o gigante Golias, enfim. Mas ele achou que era uma boa ideia, enfim. Eu chegando lá, ele percebeu que era uma ideia estúpida. Então ele resolve ter outra ideia estúpida, né? Ele começou a agir como louco, como se fosse, como tivesse perdido a consciência, e de repente ele conseguiu escapar das mãos dos filisteus. E logo depois desse episódio, sozinho e com medo, olha só o que ele escreveu lá no Salmo 56. Diz assim: o dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em prejudicar. Eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que eu estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? E aí Davi termina: uma coisa eu sei, Deus está comigo. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Davi, ele não tinha mais lugar de parada, um lugar para chamar de seu. Ele era perseguido na sua própria terra e na terra dos inimigos de Israel. Sem armas, sem soldados, sem suprimentos, sendo perseguido, ele estava cheio de incertezas. Mas havia uma única coisa que ele se apegava. Uma coisa ele tinha certeza. E era a promessa de Deus, que Deus estaria
com Ele. Se você ainda não tem uma promessa para chamar de sua, assim como Davi tinha, Deus vai te dar essa promessa para você se apegar a ela. E talvez essa promessa vá te sustentar como comida sustenta o teu corpo. Ela vai te levantar quando você estiver fraco, abatido, desanimado. Qual é a promessa que você precisa se apegar? Eu listei para você algumas dessas promessas no seu guia de mensagem. Ali no verso, ali, várias promessas. A Bíblia tem centenas de promessas. Eu escolhi apenas algumas para você, de repente, se concentrar aqui nesses últimos dias do ano, nos primeiros dias do ano que vem. O que é que Deus promete? Quero compartilhar com vocês algumas dessas, porque talvez uma dessas aí conquiste o seu coração. Quais são as promessas de Deus? Deus promete atender a cada necessidade que você tem. Se você está sofrendo financeiramente, se você está com medo, Deus promete que vai satisfazer as suas necessidades. Deus promete também que você não vai ser tentado além daquilo que você pode suportar. Aqueles que não conseguem se desvencilhar de uma falta moral, adivinhem, há uma saída. Há um poder através de Cristo para ajudar a superar a tentação e do fracasso que tomou conta de você. Há uma saída. Deus também promete perdão, Ele promete perdoar todos os nossos pecados. Se você hoje sofre o peso da culpa, eu fiz isso, eu não devia ter feito, eu estou envergonhado, adivinhe, o seu passado pode ser perdoado, apagado. Deus lançou no mar do esquecimento as suas faltas. Deus promete fazer tudo, principalmente as coisas ruins, ou talvez especialmente as coisas ruins. Deus promete fazer tudo, trabalhar para o bem daqueles que amam a Deus e cumprem o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que promessa é essa? Deus promete que se você está se sentindo sozinho, abandonado, esquecido, Ele promete que nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Ele sempre está com você. Deus promete ser a sua ajuda sempre presente no momento da angústia. Deus promete dar força ao cansado, a alegria do Senhor é a vossa força. Ele promete orientar e dar sentido à sua vida. Muitos de vocês, você não sabe o que fazer para seguir. O que é que eu vou fazer? Vou para cá, vou para lá, estou numa encruzilhada. Se eu for para cá vai acontecer isso, se eu for para lá vai acontecer isso. Se você pede orientação de Deus e Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conduz as ovelhas pelo caminho correto. E Ele vai levar você, Ele vai te conduzir, Ele vai te orientar. Deus também promete te dar paz que excede qualquer entendimento. Muitos de nós, às vezes, enfrentamos julgamentos importantes. A gente é julgado pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Às vezes a gente sofre um julgamento por as pessoas que estão mais próximas de nós. E às vezes isso nos deixa machucados, ofendidos. E Deus promete estar conosco. Promete dar a paz. E às vezes algumas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, como é que você pode estar calmo no meio de tudo isso? E você vai responder, isso eu não sei. Mas Deus prometeu que ia dar a paz para mim. Eu acho que é isso que está acontecendo comigo. Deus promete também que nada vai separar você do amor dele. Deus promete que você vai ser mais do que vencedor. Queridos, a vida é mais do que nascer, crescer e morrer. Deus promete a vida eterna para todos nós, através dos méritos do seu Filho Jesus Cristo. Assim, há algumas coisas que eu não sei. Mas como Davi disse, eu sei que Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está com você.
Qual é a única coisa que você deseja de Deus acima de tudo? Qual é a única coisa que te falta? Qual é a única coisa que você precisa deixar para trás, coragem para obedecer? É a hora. Esqueça. Deixa ir e olhe para frente. Já escolheu a sua promessa? Qual promessa você precisa se apegar? Como eu disse no começo, é bem provável que o ano de 2019 tenha sido muito desafiador para você, como foi para mim. Ou como foi para o encontro. Mas graças a Deus que Deus está trabalhando em nossa vida para fazer algo novo. Que dividiu o tempo em dias, semanas, meses e anos. Para que a gente sempre tenha oportunidades de recomeço. De recomeçar. O próprio sacrifício de Cristo nos deu a oportunidade de um recomeço, de uma nova chance. De nos livrarmos do nosso destino inexorável, a morte, para termos a oportunidade da vida eterna. Eu não sei quais são as suas únicas coisas. Espero que você tenha anotado e guarde esse guia aí para fazer um check no final do ano de 2020. Eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Eu espero que a gente seja vencedor nas nossas resoluções de ano novo. Que não precisam ser muitas, mas que com Deus nós vamos ser vencedores. Eu tenho certeza disso. Posso orar por vocês? Pai querido, nós hoje aqui como indivíduos e como comunidade, a gente se dirige a Ti um tanto quanto machucados, feridos pelo ano que está acabando. Muitos eventos, Senhor, nesse final de ano a gente tem o costume de lembrar e algumas coisas nos machucaram, nos deixaram tristes e essa dor está nos acompanhando até aqui. Mas a gente quer deixar tudo isso para trás, certos da esperança de que o Senhor está fazendo algo novo na nossa vida. Abrindo caminhos onde aparentemente a gente não vê saída. E que no ano de 2020, Senhor, os nossos propósitos e planos sejam completos com o Teu poder. Mas mais do que apenas boas intenções ou bons planos e resoluções para 2020, nós queremos, Senhor, acima de todas essas coisas, ter um relacionamento mais íntimo e próximo contigo. E para isso, que essas 4 coisas que nós elegemos aqui, elas possam se cumprir. E tenhamos a força e orientação necessária para fazer essas coisas se cumprirem na nossa vida. E que ao cabo do próximo ano a gente possa olhar para trás felizes e satisfeitos porque tivemos um ano junto de Ti. Senhor, pedimos que todos nós tenhamos uma boa passagem de ano, que recebamos o ano de 2020 junto de pessoas que amamos e sob as Tuas bênçãos. Todas essas coisas a gente pede no nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, uma boa passagem de ano. Estaremos aqui sábado que vem, dia 4 de janeiro de 2020, às 17 horas. Conto com vocês, tá bom? Aqueles que vão viajar, façam uma boa viagem, sob a proteção dos anjos. Aqueles que vão ficar aqui também, que tenham um bom Réveillon, tá? O Cris vai tocar uma última música e eu espero vocês lá em cima para a gente bater um papo, chupar um picolé, né? Se despedir, desejar bom ano para todo mundo aqui, tá bom? Feliz ano novo e até semana que vem.